Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Este é o Jornal da Record. Visto americano pode demorar até 9 meses para sair no Brasil. Ministério Público recomenda que prefeituras do Rio garantam matrícula de alunos não vacinados. Governo autoriza combate do garimpo ilegal pela Força Nacional de Segurança. O Jornal da Record já está no ar. Oferecimento Bradesco. Pague do seu jeito. Os brasileiros que precisam de visto para os Estados Unidos podem enfrentar uma fila de mais de 9 meses para conseguir a autorização de viagem. Começamos esta edição por São Paulo com a Giovana Rizardo, que tem os detalhes. Giovana, boa noite para você. Explica para a gente, por favor. Essa espera é para todo tipo de visto? Boa noite, Salsi. Boa noite para todo mundo. Não, Salsi, é para o visto mais comum, né? Mas não é para todos, não. O visto mais comum é o visto de negócios e turismo, de viagens curtas, que são de viagens de até 6 meses. O tempo de agendamento é que depende de consulado e varia de estado para estado. O que mais está demorando é o estado de São Paulo, é o de São Paulo, consulado americano, que a espera é de quase 10 meses, são 294 dias corridos. A fila para autorização em Brasília é de quase 8 meses. Em Recife, o agendamento pode levar mais de 7 meses. No consulado de Porto Alegre, a demora é praticamente a mesma. O mais rápido é no Rio de Janeiro, mas ainda assim são 183 dias, o que dá 6 meses. Os Estados Unidos abriram fronteira para os voos brasileiros em novembro do ano passado, quando os números da pandemia melhoraram e também a vacinação avançou. Salsi. Obrigada, Giovana, pelas explicações. E olha, as companhias aéreas dos Estados Unidos registraram um aumento no número de passageiros em 2021. Foram mais de 670 milhões de pessoas viajando de avião no ano passado, um aumento de 83% em relação a 2020. Apesar da alta, os números não chegaram aos níveis anteriores à pandemia. Em 2019, foram mais de 900 milhões de passageiros. Aqui no Brasil, o Ministério Público do Rio de Janeiro recomendou que 4 prefeituras do estado não deixem de matricular crianças por falta de vacinação contra a Covid-19. O Leonardo Aki chega agora com os detalhes para a gente. Léo, boa noite para você. Quais são essas cidades, hein? Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. Olha, o pedido foi encaminhado para os municípios de Macuco, Cordeiro, Trajano de Moraes e São Sebastião do Alto, que ficam na região norte fluminense. De acordo com o Ministério Público, só permitir o retorno às aulas presenciais para quem está vacinado pode ser considerada uma violação ao direito fundamental à educação. O MP também recomendou que as cidades ofereçam doses de vacina na quantidade suficiente para todas as crianças e adolescentes, dos 5 aos 17 anos, e que as prefeituras façam campanha de conscientização. Agora, os municípios têm um prazo de 10 dias para adotar essas medidas. Salsi. Tá certo, Léo. Muito obrigada. Boa noite para você. A Prefeitura de Washington, nos Estados Unidos, anunciou que vai retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras em locais fechados. A partir de 1º de março, a capital americana vai deixar de cobrar o uso do item de proteção em ambientes como bares, restaurantes e academias. Mas as escolas vão manter o uso das máscaras dentro das salas de aula. A cidade registrou uma queda de 90% nos casos de Covid-19 desde dezembro do ano passado. E a taxa de transmissão da Covid em Belo Horizonte é a mais baixa dos últimos 4 meses. Boa notícia, né? A Virgínia Nalon está já aqui com a gente, tem os detalhes. Oi, Virgínia, boa noite. Boa notícia mesmo, Salso. Boa noite para você. O índice de RT, que mede a taxa de transmissão da Covid na capital, ficou em 0,89, o mesmo valor de 15 de outubro do ano passado. Esse número significa que 100 pessoas infectadas transmitem a doença para outras 89, reduzindo gradativamente o número de pessoas infectadas. Os especialistas consideram que o ideal é que o RT fique abaixo de 1. Apesar dessa queda, a ocupação dos leitos na cidade ainda está alta.
Nesta segunda, a lotação de enfermaria na capital está em 58,4%. Já na UTI, 77,8% dos leitos estão ocupados. Mas, Salsi, a situação já foi bem pior, viu? No dia 25 de janeiro, a taxa de ocupação das enfermarias estava em 90,5% e das UTIs, 88,5%. As coisas estão melhorando por aqui, viu? Salsi. Sem dúvida. As informações já trazem um alívio, né? Obrigada, Virgínia. O governo da Suécia recomendou a aplicação da 4ª dose da vacina contra a Covid-19 para todas as pessoas com mais de 80 anos. Cerca de 85% dos idosos do país já receberam a 3ª dose, assim como 55% da população maior de 18 anos. Na semana passada, autoridades suecas suspenderam a testagem em massa com a justificativa de reduzir o gasto público. Os exames do tipo PCR serão destinados apenas para profissionais da saúde e idosos. A Força Nacional de Segurança Pública vai ajudar no combate ao garimpo ilegal no Pará. Esse apoio foi autorizado nesta segunda-feira pelo Ministério da Justiça. Lucas Trevisan tem os detalhes para a gente direto de Belém. Oi, Lucas. Boa noite, Salsi. As ações de repressão ao garimpo ilegal e outros crimes ambientais são coordenadas aqui no Pará pela Polícia Federal. O apoio da Força Nacional foi publicado no Diário Oficial da União desta segunda e tem a duração prevista de 30 dias, mas pode ser estendido se houver necessidade. A principal missão do efetivo, que vai atuar em Jacareacanga, é garantir a segurança das instalações e a logística da operação. A Força Nacional já tem participado de missões em vários estados que compõem a Amazônia Legal. No mês passado, o Ministério da Justiça e Segurança Pública prorrogou por mais um ano a atuação do grupo na região. Salsi. Muito obrigada, Lucas. O Supremo Tribunal Federal formou maioria para derrubar a principal derrota em ação trabalhista da história da Petrobras. Então vamos a Brasília agora conversar com Alessandro Saturno. Alessandro, uma boa noite para você. Olá, Salsi. Boa noite para você e a todos que nos assistem. Bom, a votação na primeira turma da Suprema Corte, ela acontece em plenário virtual e termina na próxima sexta-feira. Mas praticamente quase todos os ministros já votaram favoráveis aí à defesa da Petrobras, formando aí a maioria com essa votação que eles fizeram. Bom, em 2018, uma ação no Tribunal Superior do Trabalho condenou a Petrobras a corrigir salários de 51 mil funcionários em percentual superior ao combinado. E isso elevaria os gastos previstos inicialmente de 17 bilhões de reais para 47 bilhões de reais. Ao derrubar essa decisão, os ministros do STF entenderam que não há qualquer irregularidade nos termos do acordo coletivo e que o judiciário só poderia intervir em flagrante inconstitucionalidade. Salsi. Tá certo, Alessandro. Daqui a pouquinho falamos de novo. O presidente Jair Bolsonaro e a comitiva brasileira estão a caminho da Rússia neste momento. Eles devem chegar por volta de 9h30 da manhã, no horário de Brasília, ou 3h30 da tarde no fuso horário local. Quem já está lá é o nosso enviado especial, o Thiago Nolasco. Ele conta pra gente as últimas notícias da situação em Moscou. Nolasco, boa noite para você. Oi, Salsi. Boa noite para você e para todos aí no Brasil. A informação mais atualizada foi passada por um porta-voz do governo russo nesta segunda-feira. Disse que há sim uma conversa entre Vladimir Putin e o presidente americano Joe Biden. Apesar disso, esse mesmo porta-voz afirmou que as relações bilaterais entre os dois países ainda são bem distantes e que, sem precisar há quanto tempo, os dois chefes de Estado não conversavam há bastante tempo. Apesar disso, o governo russo sinalizou nesta segunda-feira a intenção de negociar para evitar uma invasão à Ucrânia. Por meio de integrantes do governo, Vladimir Putin disse que aceita negociar com os americanos e outros aliados ucranianos. O chanceler russo Sergei Lavrov disse que há a intenção de negociar com os americanos, mas que eles precisam apresentar propostas concretas. Ele também afirmou que outros países aliados da Ucrânia também precisam seguir no mesmo sentido. Já o ministro da Defesa da Rússia afirmou que os exercícios militares na região de fronteira com a Ucrânia estão chegando ao fim.
Apesar dessas declarações, os críticos do governo russo, como os americanos e outros países ocidentais, acreditam que Vladimir Putin possa estar usando a estratégia para ganhar tempo e depois atacar a Ucrânia. De Moscou, Thiago Nolasco. E o Thiago Nolasco já circulou, claro, por Moscou e o sentimento é dividido entre os russos. A situação com a Ucrânia não é nova, mas ninguém quer briga com o país vizinho e de origem comum. Pelas ruas de Moscou, nada mudou para quem vive por aqui. Este motorista de táxi não acredita que haverá guerra e diz que tudo terminará bem. Já a família da Maria, uma russa que trabalhou como voluntária nas Olimpíadas do Rio e fala português, mora ao sul do país, perto da fronteira da Ucrânia e tem medo de um conflito. Vocês estão preocupados? Não estão? Como que tá? A gente está preocupada, sabe? Mas nós sabemos que a Rússia não vai fazer nada, porque somos irmãos, sabe? Para quê? Na fronteira com a Ucrânia, o clima é de tensão. Vladimir Putin deslocou milhares de soldados para a região diante da possibilidade da Ucrânia se aliar à OTAN, a aliança militar do Tratado do Atlântico Norte, uma organização dos países ocidentais liderada pelos Estados Unidos. Os esforços diplomáticos até o momento não avançaram. E Putin não aceita a possibilidade de crescimento de tropas inimigas em territórios de ex-repúblicas soviéticas. A OTAN não descarta a possibilidade de uma parceria militar com os ucranianos. Do outro lado da fronteira, também temos um enviado especial. É o repórter Leandro Stoliar, que conversou com ucranianos e brasileiros que vivem em Kiev. A possível invasão russa causa apreensão e já interfere na rotina da Ucrânia. Foi um fim de semana de incertezas no leste europeu. Países vizinhos cancelaram voos para a Ucrânia depois de mais um alerta de uma possível invasão pelas forças armadas russas. Apenas a companhia aérea ucraniana manteve a operação e com um número reduzido de voos. Apreensivos, os ucranianos buscavam informações sem saber se voltariam para casa. Esse é o momento em que um caça escolta a nossa aeronave. Chegamos a Kiev na noite de domingo e encontramos as ruas vazias. Essa foi a primeira noite da nossa equipe aqui na capital ucraniana. E conversando com os ucranianos, a gente vê que eles são realmente bem pacíficos, bem amistosos, não querem atacar ninguém, só querem defender o próprio território. O povo ucraniano vive hoje um misto de insegurança, porque eles não sabem o que realmente vai acontecer, e de desconfiança, porque esse clima de tensão provocado pela disputa de território com a Rússia já acontece há pelo menos 8 anos. As tensões entre os dois países começaram em 2014, quando os ucranianos foram às ruas e derrubaram o governo pró-Rússia de Viktor Yanukovych. Em represália, a Rússia invadiu o território da Crimeia, uma península repassada pela própria Rússia à Ucrânia na década de 50, como prova da união entre os dois países. A ocupação já dura 7 anos e, desde então, a cantora Lenara não pôde mais ir à Crimeia ver a família, nem fazer shows por lá. Ela conta que tem medo do exército russo tentar invadir o resto do país. Não queremos nem pensar nesse cenário. Eu tenho um filho pequeno, de 1 ano, e só quero viver feliz na terra que sempre foi nossa, diz a ucraniana. A Ucrânia tem 44 milhões de habitantes, a mesma população do estado de São Paulo. É um país banhado pelo Mar Negro e que faz fronteira com países de políticas opostas. De um lado, Rússia e Belarus, que atuam em parceria. Do outro, países membros da OTAN, Polônia, Romênia, Hungria, Eslováquia e República Tcheca. É o que faz da Ucrânia o epicentro dessa disputa de poder. Vladimir Putin quer evitar que a Ucrânia se torne membro da OTAN. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, exigiu da Rússia explicações sobre o crescimento da atividade do exército na fronteira e apelou para o documento de Viena, que garante a segurança do país. Segundo Zelensky, a Rússia desrespeita o acordo quando aumenta o efetivo na região sem dar satisfação a ninguém. O presidente ucraniano convocou uma reunião com representantes do governo russo e de outros países, membros da Organização para a Segurança e Cooperação na Europa, em no máximo 48 horas. Os ucranianos receberam do governo da Lituânia mísseis antiaéreos Stinger para reforçar o sistema de defesa do país.
Enquanto paira a dúvida sobre o futuro, quem mora na Ucrânia tenta se prevenir para abandonar a região em caso de uma guerra. A brasileira Fernanda já preparou até os documentos dos cachorros para conseguir atravessar a fronteira de carro. O que a gente pensa é a saída terrestre. O que a gente separou por enquanto foram os documentos, algumas peças de roupa e é isso, não tem que ser muito mais, né? Enquanto a Rússia dá demonstrações de força e poder, os ucranianos, que já sofreram com outras guerras, esperam que a paz prevaleça. Que situação, né? Em Israel, houve protesto contra as restrições impostas durante a pandemia. Uma caravana com destino ao parlamento israelense causou engarrafamentos pelas ruas de Jerusalém. Os motoristas pediam o fim das medidas adotadas pelo governo. A polícia não indicou um número estimado de participantes e foi a primeira manifestação deste tipo no país. Os Estados Unidos registraram uma queda de 78% no número de casos de Covid-19 em um mês. Quem tem mais informações para a gente é o repórter Vandrei Pereira. Muito boa noite, Salsi. Os números indicam que a onda causada pela variante Omicron do coronavírus está perto do fim. Bem, no momento, o país tem uma média de 175 mil novas infecções pela doença. No começo de janeiro, foram registrados mais de 1 milhão de casos do vírus num único dia. Os Estados Unidos também tiveram uma queda no número de crianças infectadas pela terceira semana seguida, segundo a Academia Americana de Pediatria. Na semana passada, menos de 300 mil crianças tiveram um diagnóstico positivo para a Covid-19. A Agência Reguladora de Medicamentos adiou a decisão sobre a vacina contra a Covid-19 para crianças, menores de 5 anos. O órgão afirmou que precisa de mais dados para definir a imunização dessa faixa etária. Salsi. Muito obrigada, meu querido. Boa noite para você. O governo de Hong Kong anunciou que os hospitais estão lotados por conta do aumento dos casos de Covid-19 impulsionados pela variante Omicron. Essa taxa de ocupação dos leitos de UTI já está em 90%. Segundo autoridades, milhares de pacientes aguardam internação nos hospitais. As infecções diárias aumentaram cerca de 20 vezes nas últimas 2 semanas. A China disse que ajudaria o território com testes de Covid e equipamentos de proteção. Pela primeira vez na história, um primeiro-ministro de Israel faz uma visita oficial ao Bahrein. Quem traz os detalhes para a gente é a nossa correspondente Bianca Zanini. A visita do primeiro-ministro Naftali Bennett ao Bahrein é histórica. A viagem está programada para durar 2 dias. Bahrein e os Emirados Árabes Unidos estabeleceram relações diplomáticas com Israel em 2020, em um acordo patrocinado pelos Estados Unidos. Depois, o Sudão e o Marrocos também seguiram nos mesmos passos. Antes de decolar, o premier israelense afirmou que a viagem ao pequeno país do Golfo Pérsico é uma mensagem de cooperação e de união contra desafios comuns. Bahrein e Israel consideram o regime no Irã como uma das maiores ameaças à estabilidade da região. De Tel Aviv, Bianca Zanini. E ainda nos destaques internacionais, o primeiro-ministro do Canadá, Justin Trudeau, acionou a lei de emergências para lidar com os protestos de caminhoneiros no país. A lei dá ao governo federal mais poderes para lidar com os protestos anti-vacina. Trudeau negou qualquer intenção de usar a medida para convocar os militares contra os manifestantes. Há 2 semanas, um comboio de caminhoneiros tem parado o trânsito contra as restrições da Covid-19 no país. Um passaporte de vacina é exigido para cruzar a fronteira dos Estados Unidos. Portugal estuda acabar com a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes fechados e ainda o fim do isolamento para pessoas infectadas que não tenham sintomas. A correspondente Ana Paula Gomes explica melhor para a gente. O país vive um período de queda no número de casos da doença. Em 24 horas foram cerca de 8.500 novos infectados. É o primeiro registro aqui no país abaixo dos 10 mil esse ano. Já na Alemanha, o governo também pensa em diminuir as restrições com a queda de infectados e acredita que a população
poderá retornar às atividades normais no final de março, com a chegada da primavera aqui no hemisfério norte. Já países como Dinamarca, Israel e Espanha ainda lutam contra a variante Ômicron e querem conter o avanço da doença com uma 4ª dose da vacina para pessoas mais vulneráveis à doença. De Lisboa, Ana Paula Gomes. De volta ao Brasil, o Ceará retomou as cirurgias eletivas nos hospitais da rede estadual. Assunto para o Carlos Henrique, direto de Fortaleza. Carlos, boa noite. Oi, Salsi. Boa noite para você, para todos que nos acompanham. A retomada das cirurgias eletivas vai acontecer de forma gradativa, dependendo do aumento ou não dos casos de Covid. De acordo com a Secretaria Estadual da Saúde, essa suspensão aconteceu em janeiro, durante a 3ª onda da Covid-19. O motivo, claro, foi a crescente de casos, né? De acordo com a pasta, a volta das cirurgias eletivas se deve à melhoria no cenário epidemiológico em todo o Ceará por conta da vacinação. Mais de 6 milhões de pessoas tomaram as 2 doses da vacina. 2,5 milhões destas pessoas já têm a dose de reforço. A retomada vai ser pelos próximos pacientes que estavam na fila em janeiro. Salsi. Obrigada, Carlos. Em Minas Gerais, a justiça tornou réu um ex-padre acusado de violência sexual contra 4 monges em Monte Sião. Hernani Maia dos Reis teria cometido os crimes entre os anos de 2011 e 2018. Se for condenado, o ex-padre pode pegar de 2 a 6 anos de reclusão. Ele nega as acusações. Mais de 500 mil de pessoas não tomaram a 3ª dose da vacina contra a Covid em Salvador. Por conta disso, a cidade estendeu o horário de funcionamento de algumas unidades de saúde nesta segunda-feira. Juliana Tourinho conta pra gente os detalhes. Juliana, boa noite. Boa noite, Salsi. Boa noite a todos. 3 pontos fixos e 4 drive-thrus ofereceram a vacina contra a Covid-19 até às 9 horas da noite desta segunda-feira, para facilitar o acesso daqueles que trabalham durante o dia. Passava das 8 e a fila de pedestres e veículos ainda era grande. Teve confusão e muita gente foi embora sem conseguir tomar o imunizante nesta unidade de saúde no centro da cidade. No total, cerca de 1.800 pessoas tomaram a vacina. Apesar do movimento, Salvador está com índice alto de faltosos. Mais de 547 mil pessoas precisam tomar a 3ª dose aqui em Salvador. Isso significa que 58% do público-alvo ainda não receberam a dose de reforço, Salsi. É importante reforçar a importância da vacinação, né, Juliana? Obrigada. No Chile, começou a vigorar nesta segunda-feira o estado de exceção em algumas regiões do norte do país. O objetivo é permitir que as Forças Armadas atuem em conjunto com a polícia em áreas com grande fluxo migratório. No fim de semana, o governo chileno anunciou uma nova lei de imigração. O objetivo é dificultar a entrada de estrangeiros pelas fronteiras terrestres. A morte de um caminhoneiro durante um confronto com venezuelanos provocou uma série de protestos pelo país. O Senado pode votar nesta quarta-feira 2 projetos que devem reduzir o preço dos combustíveis. Governo e Congresso decidiram consultar o Tribunal Superior Eleitoral para saber se essas medidas são permitidas em ano de eleição. Haja negociação até quarta-feira. Neste dia, serão votados no Senado 2 projetos de lei que tratam sobre o preço dos combustíveis. Um deles, o do ICMS, está sendo modificado pelo relator para que se chegue a um acordo. O principal ponto é o que fixa um valor em reais relativo ao ICMS por litro. A ideia é fazer esse ajuste apenas para diesel e biodiesel. Deixando gasolina e álcool de fora, haveria menos impacto nas contas dos estados. Essa proposta tem a simpatia do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente da Câmara, Arthur Lira. Outro projeto é o que cria um fundo de estabilização para os preços dos combustíveis. O governo depositaria dinheiro em uma conta para arcar com possíveis altas dos combustíveis e proteger o bolso do consumidor.
Mas para conseguir costurar este acordo, muitas conversas precisarão acontecer nos próximos dias. Os presidentes do Senado e da Câmara se reúnem com o presidente do TSE, Luiz Roberto Barroso, com os ministros Edson Fachin e Alexandre de Moraes e com o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, além do advogado-geral da União, Bruno Bianco. Eles vão discutir se a lei permite que seja feita a redução do preço dos combustíveis em ano de eleição. O líder do Republicanos acredita que os 2 projetos de lei, chamados de PL, serão votados na quarta-feira. Nós acreditamos que os PL pode tratar da matéria sem nenhum problema constitucional e nem regimental. E o PL tem uma facilidade mais própria, tem um rito próprio. A PEC teria mais dificuldades para aprovação em função de vários ritos que são necessários para se votar uma PEC. PEC é a proposta de emenda à Constituição, instrumento que precisa de mais votos para ser aprovado. O líder do PSD teme que os projetos, se forem aprovados, acabem na Justiça. Técnicos já apontaram que as novas regras, se sancionadas, podem ser alvo de questionamento judicial. Entre elas, o imposto sobre exportação de petróleo e gás, porque vincula o que for arrecadado ao programa de estabilização de preços, o que é inconstitucional. Outras preocupações são a possível diminuição das receitas dos entes federados e o risco aos investimentos ao país. Seguimos o JR 24 horas com o mercado financeiro. O dólar comercial caiu 0,46%, vendido a R$ 5,21. É o menor valor da moeda americana desde 6 de setembro do ano passado. Já o índice da Bolsa de Valores de São Paulo teve o 5º pregão seguido de alta, subiu 0,29% e se aproximou dos 114 mil pontos. 37 milhões de pessoas fizeram a consulta sobre dinheiro esquecido nas primeiras 18 horas. Voltamos a Brasília, então, para conversar com Alessandro Saturno. Alessandro, fala pra gente, você tem algum valor aí a receber? Já fez a consulta? Claro, Salso, uns 2 milhões de reais, só que não, viu? Fiz a consulta, não tive essa sorte. E eu quero dizer o seguinte, para quem está em casa, não precisa ficar ansioso, não precisa ficar desesperado, tá? Isso porque os saques eles só vão ser liberados a partir do dia 7 de março. Essa nova plataforma, ela foi disponibilizada na noite de domingo. E por meio dela, as pessoas e empresas podem consultar se tem dinheiro esquecidos em contas de instituições financeiras. Até o fim da tarde, foram quase 30 milhões de consultas de pessoas físicas sem saldo e 7 milhões com saldo. Entre as empresas, foram registradas mais de 730 mil consultas sem saldo e pouco mais de 70 mil com saldo. Esse sistema, Salso, ele pode ser acessado por meio do site valoresareceber.bcb, que vem de Banco Central do Brasil.gov.br. Lá a pessoa coloca o CPF ou CNPJ da empresa, a data de nascimento ou a data de abertura da empresa. Salsi, consulte lá que eu acho que você tem a receber. Eu já consultei também, nada, viu? Não deu nada. Obrigada, meu querido. Boa noite para você. O novo site, que a gente acabou de falar aqui, olha, mal entrou no ar e já tem golpista tentando aproveitar para aplicar fraude. Atenção, viu? De pouco em pouco, uma grande fortuna ficou esquecida nos bancos brasileiros. São saldos de contas encerradas ou a devolução de valores cobrados indevidamente. Dinheiro que muitos brasileiros nem sabiam que tinham. Eu acredito que eu não tenho, mas eu não vou deixar de pesquisar, não. De repente tem alguma sobrinha aí que a gente não sabe, né? De acordo com o Banco Central, hoje existem cerca de 8 bilhões de reais esquecidos em instituições financeiras do país. Por enquanto, só são permitidas as consultas ao sistema, mas os agendamentos para as transferências serão liberados a partir do dia 7 do mês que vem. O pagamento vai ser feito de acordo com a data de aniversário do cliente. Mesmo antes do serviço do Banco Central ser retomado, Cristiane recebeu uma mensagem pelo celular informando que tinha direito ao resgate, mas a empresária logo desconfiou de um golpe. Na mensagem era um celular de São Paulo e quando eu abri, a foto desse número era da cartomante, de uma cartomante. Então, na hora, eu já entendi que era um golpe.
Quando percebeu a tentativa de golpe, resolveu fazer um alerta nas redes sociais. Foi tarde. Acreditando na mensagem, uma amiga passou todos os dados para o golpista. Passou CPF, RG, número de conta, ela passou todas as informações. Esse especialista em segurança digital alerta: os golpistas são rápidos e se aproveitam do assunto do momento para convencer as vítimas. Então a mecânica do golpe é muito parecida, por isso que as pessoas elas têm que procurar os sites, ir até o site e não clicar em links que a pessoa recebe. O indivíduo tem que procurar e sempre validar a identidade da empresa ou da pessoa que ela está conversando. Ficou alerta aí, né, gente? Um relatório do Departamento de Justiça revelou que o comitê de campanha de Hillary Clinton pagou a uma empresa para espionar o então adversário Donald Trump. A contratação teria sido feita durante a campanha presidencial em 2016. Segundo o conselheiro especial do Departamento de Justiça, o objetivo da democrata era vincular Trump à Rússia. Ainda de acordo com o relatório, a empresa invadiu os servidores da Casa Branca e do edifício que pertence ao ex-presidente. O republicano chegou a ser investigado pelo Congresso norte-americano por suposta interferência russa nas eleições daquele ano. O processo foi encerrado por falta de prova. Nos Estados Unidos, uma mulher conseguiu resgatar o filho momentos antes do carro pegar fogo. Veja. Uma câmera na viatura de um policial do Texas registra quando as chamas começam a se espalhar. Ao perceber uma grande quantidade de fumaça, a mulher para o veículo no encostamento. Rapidamente, ela puxa a criança que estava presa ao carro, segundos antes do fogo tomar conta. Apesar do susto, mãe e filho tiveram ferimentos leves. Que bom, né? Esta edição do Jornal da Record termina aqui. Outras informações no Fala Brasil às 8h30 da manhã. Você fica agora com o programa Entre Linhas. Uma ótima noite para você. Cuide-se. Tchau.